Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Casal Super. Eu sou o Alessandro. Eu sou a Pri Lanaro. E hoje nós vamos conversar sobre esta máquina gigantesca, mas maravilhosa, chamada Curio 2, a gente quase não aparece aqui, né? Mas a máquina é a caixa aqui, vou falar a verdade. Ela é grande, poderosa, com layout bem diferenciado e nós vamos conversar sobre tudo que ela pode fazer. E esse vídeo é ideal para você que ainda tem dúvidas se essa máquina é bacana ou não para você comprar. Vamos começar? Vamos começar. Então vocês já estão vendo aí, você que já conhece Silhouette, você que já acompanha as novidades da Silhouette, a hora que você se depara com uma máquina como essa, o que vem na sua mente? Você consegue relacionar com a Silhouette? Difícil, né? Porque é um projeto totalmente novo, Exato. com uma tecnologia nova também que a gente vai conversar aqui, certo? Exato. Bom, vamos começar lá do passado. Há 8 anos atrás, a Curio era um modelo que trazia muitas dúvidas e principalmente desapontou muita gente, porque era uma máquina pequena e uma máquina que prometia muito e entregava pouco. A Silhouette não aceitou essa derrota e passou 8 anos projetando esta máquina que é a Curio 2. Esse é o resultado do projeto que veio sendo elaborado desde aquela época, né? Então a primeira dica para você que já relaciona a Curio, pega todos os seus conceitos, seus preconceitos ou pré-conceitos, já descarta tudo, porque aqui nós vamos falar de um equipamento completamente diferente, completamente novo e hoje considerado o top de linha da Silhouette, certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa analisar é que a Curio é a máquina que vai funcionar com todas as ferramentas e muito mais. Ela tem ferramentas específicas dela e é isso que você tem que ter em mente. Bom, vamos começar por esse braço aqui gigantesco que faz uma função espetacular, que é de movimentar e simplesmente fazer o corte. Então, esqueça todos os conceitos sobre roletes. Nós não temos roletes. O seu material fica preso na base por gravidade e por eletrostática. Vamos conversar disso já já. E o braço movimenta a cabeça de corte e faz com que ela realize cortes e vincos e outros trabalhos de uma forma muito mais precisa, de uma forma mais exata, porque você tem um fator a menos, que são os roletes, para fazer a movimentação da base em si, certo? Então a novidade aqui, ela não tem os roletes, quem vai se mover é o braço e também o carrinho, né? O que vai te propiciar em fazer cortes com mais precisão e menos erros, né? Porque você não tem aquele problema da puxada errada do rolete. Exato. E não tem rolete aqui. Então a base ela vai ficar parada aqui por eletrostática, né, que a gente já vai comentar como é que isso funciona. Então é uma tecnologia completamente diferente do que você tem em mente aí. Ela trabalha de uma maneira diferente. Ela tem uma cara de uma router CNC, mas é uma plotter de recorte. Então eles trouxeram de um outro segmento uma ideia e concretizaram numa plotter de recorte. E é uma máquina que vai além do cortar papel. Exatamente, a gente Ela vai falar disso te dar agora. outras possibilidades aqui. Bom, começamos pelo seguinte. A máquina, ela tem embutida a base eletrostática, uma tecnologia patenteada pela Silhouette que segura o material criando um campo eletrostático por energia elétrica, óbvio. E aí, o que ela faz? Ela simplesmente atravessa a fibra do papel com negativos e positivos, traz isso para baixo firmemente e a máquina faz o corte. Sem necessidade de cola, o que é muito importante, e o resultado final não tem aquelas dobras. Por exemplo, quando você tira um papel que foi cortado numa base com cola, a fibra do papel ele pode se danificar. Aqui não tem isso. Enquanto estiver realizando o corte, a eletrostática está ligada, terminou o corte, ela desliga e você tira o trabalho com o que eles chamam de curve free, que é sem curvas. Isso significa que o seu recorte, ele não vai ter aquele perigo de sair enrolado, ele não vai ter aquele problema de ficar, às vezes, com rugas, né? Você não vai ter aquele problema para tirar, que você precisa vir com uma espátula e ficar com cuidado para ele não rasgar, para ele não amassar.
porque não tem cola. Então, é uma tecnologia diferente. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas ainda, mas isso só veio para acrescentar mais qualidade para o seu trabalho. E nós temos duas situações de uso da eletrostática. Com material puro, em especial papel, já fizemos teste com lamicote, aquele papel que tem uma face laminada, até 240, não precisamos nenhuma gambiarra. E materiais onde a eletricidade não consegue atravessar a fibra, como por exemplo, um vinil automotivo ou mesmo um filme de recorte, você pode fixar esse material na base e colocar na eletrostática, que a eletrostática vai segurar a sua base original. Olha que bacana. Olha que legal. Então você pode usar a sua base tradicional com cola na eletrostática. Então, a eletrostática é que vai segurar a sua base. Exato. Isso porque, novamente, a gente tem ausência de roletes aqui. Então, não tem rolete para puxar a base tradicional. Então, a base tradicional, ela tem que ser colocada aqui com o auxílio da eletrostática. Bom, falamos da base eletrostática, temos que falar do painel. O painel da máquina apresenta 4 funções iniciais. O primeiro, o Bluetooth, ligar e desligar. O segundo, a gente consegue movimentar o braço para diferentes lugares. A gente tem um botão que faz a movimentação completa do braço para as extremidades, e aí a gente tem uma função especial que faz a medição entre a distância da lâmina e a distância do material. Isso vai fazer sentido quando a gente falar agora a altura máxima que nós temos livre aqui para trabalhar, que é de 20 milímetros. 20 milímetros? Qual máquina tem? Nenhuma máquina tem isso. E aí você fala, poxa, mas o que eu vou cortar com 20 milímetros? Não é o que você vai cortar. A brincadeira acontece quando você começa a pensar nas ferramentas e nas possibilidades. Então, por hora, pense nos 20 milímetros e guarda essa informação, beleza? Outra coisa, você não está vendo o painel daqui, né? O painel só vai aparecer quando você ligar a máquina. Perfeito. Ele se acende aqui no próprio No piso corpo da máquina, então, é uma coisa bem discreta. bem discreto e elegante, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as lâminas que operam aqui na máquina. No carrinho 1, você pode usar as mesmas lâminas que trabalham na Camel 5, sem tirar nem pôr, todas elas vão funcionar. No carrinho, inclusive a geração antiga, com suporte, com adaptador e tudo mais, sem problemas. E no carrinho 2, a gente tem ele com esse terminal de energia para trabalhar, por exemplo, a Heat Pen, que é um aplicador de foil. A gente já falou aqui nos vídeos da Portrait 4 e da Camel 5 que a ferramenta de foil é uma ferramenta espetacular que aplica foil por hot stamp, então por calor, e tudo controlado pelo próprio Silhouette Studio, pela própria ferramenta, certo? Certo, e é uma ferramenta que não dá erro. Ela aplica o foil na sua totalidade, porque ela não perde calor. O calor tá nela aqui, né? Então A energia. Ela é automaticamente, né? Gerado o calor aqui, e você controla tudo lá pelo Silhouette Studio. E aí você tem uma aplicação de foil perfeita e absoluta. E aí entra os 20 milímetros que a gente conversou. Imagine, por exemplo, colocar um caderno pronto ou uma agenda e pedir para fazer a aplicação de foil, de um nome, por exemplo, com o material pronto. Isso é sensacional. Isso não tem preço. E a gente viu isso ao vivo funcionando. E a gente garante, dá certo. E no curso que acompanha essa máquina, você vai ver essa aula bônus onde a gente aplicou foil na capa de uma agenda. Então, funciona mesmo. A segunda ferramenta que funciona aqui é a ferramenta para relevo em papel, que é a ferramenta de emboss. Essa ferramenta, ela vem com 2 ponteiras e você precisa prender aqui na base eletrostática a base para relevo, a base para emboss, que é uma base fofinha. Apenas com a energia da eletrostática você consegue, porém, recomendamos que você trabalhe com uma outra bandeja chamada base de resíduo ou base de debris, que a gente vai falar dela já já, tá bom? E é uma coisa muito bacana, porque o relevo no papel fica perfeito. Dá para fazer alto e baixo relevo, nós fizemos um papel vegetal e no curso você vai encontrar uma aula bônus mostrando isso aqui funcionando na prática. Agora nós vamos entrar nas coisas exclusivas da Curio 2, que são 3 ferramentas que valem muito a pena você pesquisar, porque elas vão te conquistar. A primeira delas é uma ferramenta chamada Power Engrave. E o nome já diz tudo, Power Engrave. É uma ferramenta que serve para você fazer gravação em metais leves e também em acrílico por desgaste. Então, quando você instala a ferramenta, a máquina faz com que a ponta gire em uma rotação específica, desgastando o seu material.
Para utilizar essa ferramenta é necessário tirar a eletrostática e colocar a bandeja de resíduos ou base de debris, que é vendida à parte também, certo? É essencial porque essa bandeja de resíduos, ela protege a máquina dos resíduos que saem durante o processo de gravação. Então você imagina se ficasse tudo solto ali. Ia ter pedacinhos voando até pelo seu ateliê e tudo, e poderia pegar partes internas da máquina, e isso a gente não quer que aconteça. Então é importante, é essencial que se você for optar por trabalhar por gravação com a Power Engrave, que você tenha essa bandeja de resíduos que é vendida à parte. É uma bandeja definitiva, não desgasta, não tem... Você vai comprar uma vez e vai usar pela vida toda. Encaixa então perfeitamente aqui. Exato. Então essa, para fazer abajur, por exemplo, aqueles LEDs, fica muito legal, mas lembrando... De acrílico, né? De acrílico, lembrando que a máquina não faz corte de acrílico, ok? A segunda ferramenta bacana é uma ferramenta para você aí que trabalha com costura criativa e ela chama Letter Punch Tool. Punch Leather Tool. Obrigado. É uma ferramenta que você tem 3 diferentes diâmetros de ponteira e ela vai furar o seu material, seja o sintético ou o couro legítimo, para você aí fazer costura criativa, certo? É interessante. É bem bacana para quem faz costura criativa e fica furando com aqueles aplicadores manuais, deixa a máquina fazer qualquer desenho que ela vai fazer. E faz com precisão, né? Exato. E a última ferramenta, pelo menos a última disponível até esse momento, por enquanto, ela chama Sketch Pen, certo? Isso aí. A Sketch Pen é a ferramenta para lettering. Então você que quer fazer o lettering, que é aquelas escritas todas rebuscadas, bonitas, respeitando ali o giro da caneta brush, você pode utilizar na sua Curio 2. Então imagine fazer um convite de casamento, um envelope de casamento, utilizando essa ferramenta. É espetacular e é uma coisa que funciona aqui super bem, certo? Semelhante ao que a gente fazia com o bico de pena, né? Exato. Então a gente consegue reproduzir esse efeito usando essa ferramenta aqui na Curio 2. Se você não é um calígrafo, a partir de agora você acaba de ganhar uma máquina que faz o papel do seu calígrafo, tá bom? Então é uma função muito legal e, lógico, é uma função que dá para você oferecer serviço para os outros para ganhar dinheiro, porque dá certo. Bom, é importante também lembrar que a Curio 2 ela não vem com cabo USB, a conectividade dela é Bluetooth, e se você quiser conectá-la no computador via cabo, você precisa comprar um cabo de impressora separadamente ou utilizar um cabo que você já tem, certo? Cabo USB que você tem na sua casa, tenho certeza que você tem um. Bom, com relação ao software, a Curio 2 utiliza o Silhouette Studio 4.5.770 a partir de, então você precisa ter um computador atualizado. Se o computador for meio antigo, meio capenguinha, tá devagar, pode ser que você nem consiga instalar o Silhouette Studio, porque esta versão exige como requerimento mínimo o Windows 10, tá bom? Então fica atento a isso antes de comprar a máquina para não ter problema. Existe um projeto da Silhouette chamado Silhouette Go, que é um projeto que já teve uma primeira versão, que é o Silhouette Studio em versão celular, tanto para Android como iPhone, e ele está em vias de lançamento de atualização agora para as máquinas novas. Então pode ser que você tenha aí uma ajuda adicional para trabalhar com essa máquina, certo? É bem interessante. Já pensou na possibilidade de trabalhar com uma Silhouette a partir do celular? Bacana. Isso está sendo muito aguardado. Vamos aguardar que logo mais está aí. Com relação ao leitor de marca de registro, isso é muito importante, a máquina ganhou um implemento. Ela usa o mesmo sensor da Camel 5, então isso te dá maior precisão, ele é mais focal e mais poderoso, trabalhando com papel glossy de alto brilho, que é um calcanhar de Aquiles para os concorrentes, e também trabalhando até com papel holográfico, adesivo, ou vinil holográfico adesivo, que são papéis de alto grau de reflexo, que poderiam interferir ali no corte, só que com esse sensor você não tem esse problema. Com relação ao barulho da máquina, a máquina é mais silenciosa. Ela é tão silenciosa como uma Camel 5 e muito menos barulhenta que uma Camel 4. Então, ela tá ali para quebrar também esse discurso do concorrente, que a máquina deles é mais silenciosa, certo? Então, o barulhinho maior que ela faz é num processo diferente, que é o processo de gravação. Sim. Que, né, pelo desgaste, é uma broquinha que vai girando, sim. Então isso realmente vai ocasionar um barulho um pouquinho maior, mas nada que chegue a atrapalhar, nem nada. Nos testes a gente reparou essa situação e a situação do autoajuste da lâmina, assim como as outras. A gente repara que o barulho é um pouco maior, mas de resto é sossegado. Por causa do corpo dela também ser mais aberto.
Certo, exato. Bom, algumas coisas que você precisa ponderar antes de comprar a Curio 2. A primeira coisa é que a base dela é travada no 30,5, 30,5. Então, diferente de uma Cameo 5, você não vai conseguir fazer projetos maiores, por exemplo, do 30 a 60. Pelo menos o projeto dela não prevê isso. Então, se você quer fazer projetos maiores, já começa a pensar que a Curio não vai te atender nesse ponto. Uma outra coisa que a Curio não te atende é para você que trabalha com rolo de vinil. Se você quer trabalhar como a Curio, como a Cameo 5 ou a Portrait 4, 4.8 metros de uma vez, aqui a gente não tem nem autofeeder, nem roll feeder, né? Então você precisa pensar nisso com bastante carinho. De resto, é uma máquina top que já vem com a base eletrostática. Isso é interessante de lembrar. Essa vem com a base eletrostática. Exato. Você não precisa comprar a parte. Então faz parte dela também. Exato. E é uma máquina que vai abrir N possibilidades além do papel. Existem projetos aí que ainda não foram revelados ao público de novas ferramentas e a gente está aguardando. E basicamente é isso. Outro ponto que você deve ponderar, a Curio precisa de um espaço maior no seu ateliê para você poder trabalhar com ela. Ela não tem entrada e saída de base, então ela se resume ao tamanho dela mesmo, e aí você precisa de uma mesinha para deixá-la lá, tá bom? Já no caso da Portrait, que é uma máquina menor, você deixa ela em qualquer canto, lembrando que você tem que ter espaço de pelo menos 29 da parede, e 29 para frente para ela dar certo, assim como a própria Cameo 5. De qualquer forma, é uma máquina que nos chamou muita atenção por N motivos, em especial pela ausência de roletes. Isso para mim é fundamental, é uma máquina que prevê uma durabilidade muito maior no próprio equipamento pela ausência de roletes, certo? E o design dela é totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então surgiram algumas dúvidas, né? Mas será que funciona, né? Então nos nossos testes a gente já viu. E o mais interessante é esse acúmulo todo de funções que ela tem, né? Que vão muito além do que você simplesmente cortar um papel. Então você tem outras opções, outras alternativas que vão implementar e completar o seu trabalho com a papelaria. Então considere ter uma Curio 2 se realmente você quiser ir além do corte do papel. Só uma última observação, se por algum motivo você danificar no corte a base eletrostática da Curio 2 é também vendido separadamente, apesar de estar no equipamento. Tá? Então você não precisa se preocupar. Lembrando também, né, Ale, que para usar a base eletrostática você vai precisar de um protetor que também já vem junto com ela, Sim. tá? É um protetor plástico que você coloca aqui por cima para proteger a base eletrostática de um possível corte. De você cortar, porque se cortar você danifica, né? Exato, é um cuidado especial. Esse protetor, ele é vendido no mercado sempre em 2 unidades, então não tem segredo, muito mais barato que uma base, então vale a pena aí pensar na Curio. Bom, esperamos que você tenha gostado desse vídeo, mostrando para você os pontos fortes, aquilo que ela faz e aquilo que ela pode não te atender. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com seus amigos e principalmente curte aí. E no campo de perguntas aqui do YouTube, a gente vai deixar livre para você perguntar o que você quiser e nós vamos responder, tá bom? A gente está sempre de olho, sempre acompanhando o canal aqui e é importante essa participação de vocês, tá bom? A gente aguarda as suas perguntas, a sua interação. É isso aí. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.